mas é que hoje a gente teve uma agenda bastante intensa, além do lançamento da pré-candidatura do Cacá ao Senado, às 19 horas daqui a pouco. Eu, o Alan e o Cacá e o João fizemos uma série de visitas hoje, pela parte da manhã, no bairro de Nova Contagem. Tivemos a oportunidade de fazer uma visita institucional a um trabalho com idosos, que é da Prefeitura Municipal. Na campanha nós temos várias modalidades de atividades, né? Aquelas que são atividades engajadas e aquelas que são atividades institucionais. Nas atividades engajadas, geralmente são pessoas que apoiam a campanha e que estão ali como parte dos mobilizadores. E as visitas institucionais são aquelas que nós visitamos, sejam instituições públicas ou privadas, sem fins lucrativos, para conhecer experiências exitosas. Uma delas foi esse trabalho com idosos que atende pessoas em diferentes turnos, feito pela própria prefeitura. A outra foi um trabalho que é em parceria com uma escola pública, em que a instituição, o nome da instituição é Crescer. E eles oferecem o contraturno. Essas crianças tinham um desempenho escolar, que depois o João vai explicar, e é impressionante. Depois, quando começou a combinação entre o letramento, a alfabetização dessas crianças, o ensino formal da escola pública, com o trabalho que é desenvolvido por uma organização ligada a um grupo religioso católico, um padre, né? O desempenho escolar dessas crianças aumentou significativamente. Eles têm atividade de esporte, eles têm atividade de arte, eles têm natação e eles têm ali o apoio pedagógico para as atividades extraescolar, porque a criança muitas vezes em casa não tem sequer como fazer o dever de casa, né? Uma outra experiência também semelhante a essa, e aí de um grupo também independente, que trabalha com o contraturno, ajudando as crianças nesse suporte escolar e com atividades de esporte, crianças em situação de vulnerabilidade, né, de trabalho fora da idade adequada, e que também com grande retorno. E por último, a gente foi numa instituição que foi criada pelo próprio, com a ajuda do Cacá, que é trabalhando com pessoas já em situação de recuperação por dependência química. O esforço dessa agenda é mostrar que existem experiências exitosas que podem ser transformadas em políticas públicas, que a gente não precisa inventar a roda, que a roda já foi feita, o que a gente precisa é dar escala a essas boas experiências, transformando em políticas públicas e dando suporte para esses trabalhos que já vêm sendo feitos, onde além da competência técnica, tem o compromisso ético e o amor, a dedicação pela causa, seja da educação, seja pela recuperação de pessoas que vivem em situação de risco de drogas, né? Então, tanto eu, quanto o João, quanto o Cacá, né, fazemos questão dessas agendas, porque o Brasil, que tem tantas coisas ruins, também tem tantas coisas boas. Pessoas que usam tanto dinheiro para fazer o mal, a gente vê pessoas com tão pouco dinheiro fazendo tanto bem. Essa indefinição no cenário político, com a possibilidade do ex-presidente Lula sair formalmente dele, embora o partido diga que ele será candidato e terá a candidatura registrada, altera muito, interfere muito na perspectiva de avanço da senhora nessa corrida? A rede trabalha com um cenário com e sem Lula, como é que é isso? Numa eventual saída dele, a senhora acredita que isso seja benéfico no avanço da senhora nessa corrida pela presidência da República? Como é que a avaliação é feita? E o que a senhora acredita que possa acontecer? A senhora considera a possibilidade dele continuar até o fim, que um cenário ainda mais complicado seja vislumbrado mais para frente? Olha, uma candidatura, ela não pode existir em função dos seus concorrentes. Ela existe, primeiro, porque tem um projeto para o país. Segundo, porque existem cidadãos e cidadãs que são livres
e que vão dar o seu voto para aqueles que eles acreditarem. Mas não existe em função, só que a posição do outro altera a posição Sim, dos com demais. certeza. A pergunta é nesse sentido. Não, eu entendi a sua pergunta. Mas o que eu estou dizendo não é, independente do cenário, com Lula, sem Lula, com Aécio, sem Aécio, com Alckmin, sem Alckmin, a nossa estratégia é dialogar com os cidadãos brasileiros e convencer os cidadãos brasileiros de que a nossa proposta é a melhor para o Brasil. Desde 2010 que nós estamos nesse esforço e agora ele ficou mais claro e mais necessário. Os grandes partidos fracassaram. O Brasil está nessa crise porque PT, PMDB e PSDB se perderam em projetos de poder pelo poder. Nós respeitamos os eleitores e os cidadãos que já votaram, aqueles que ainda continuam dando a sua intenção de voto, mas nós queremos chegar ao dia 7 de outubro convencendo as pessoas de que nós somos a melhor alternativa. Com o possível pequeno tempo de televisão, como é que vocês devem fazer isso? E ainda mais considerando a possibilidade de uma chapa pelo sangue, parece que a senhora falou disso hoje mais cedo, como vai ser? Vai ser conversando com os cidadãos brasileiros. Através de quais canais? Dos canais, esse como você está agora me possibilitando, a gente tem que fazer com aqueles meios que a gente dispõe. E foi feita uma articulação no Congresso Nacional, na mini-reforma eleitoral, para que a sociedade não ousasse mudar fora do esquadro que eles predeterminaram para essas eleições. Eu não sei se vocês notam que as eleições são quase um plebiscito entre os partidos da polarização. Como desde 2010 esse plebiscito vem sendo quebrado, porque em 2010 nós tivemos 19 milhões de votos, em 2014 22 milhões de votos, eles agora deram um passo à frente, que foi mudar a lei para que só eles tenham chance. Por isso que eles vão ter quase $500 milhão de fundo partidário contra os 10 milhões que a rede terá para fazer a campanha de deputado, senador, federal, estadual, presidente da República. É muito grande a diferença. E eles vão ter muito tempo de televisão, nós vamos ter só 8 segundos. Isso foi uma determinação de não permitir que a sociedade ouse fazer a mudança para além desses partidos. Nós vamos, de acordo com a lei, cumprir a lei. Mas a sociedade brasileira é maior do que isso. E é nisso que eu acredito. Porque apesar de não ter esses meios, a gente continua na disputa do mesmo jeito. Tem muita gente aí dizendo que o eleitor vai deixar de ficar desiludido com aquele partido ou aquele candidato que apresentar mais aliança. Ora, os eleitores estão desiludidos porque eles já viram que os grandes partidos e as lideranças desses partidos decepcionaram, estão todos envolvidos em casos de corrupção e deixaram de fazer o que era para fazer na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura, para trabalhar em benefício próprio. A sociedade vai se juntar com quem quer fazer aliança com ela. O nosso projeto é de uma aliança prioritária com a sociedade brasileira. E estamos dialogando com partidos, não é? Vários partidos que têm identidade programática. Se isso não for possível no primeiro turno, nós vamos fazer uma campanha limpa, sem ódio, sem rancor, para no segundo turno conversar com aqueles que tenham identidade com o nosso projeto. Quantos partidos seriam esses? Que as pesquisas comecem a mostrar uma intenção de voto mais numerosa para a sua candidatura. A gente está 3 meses das eleições. Quantos deve ou pode acontecer isso? Olha, eu não sou de ficar presa em pesquisa. Como eu digo, a pesquisa é o retrato de um momento, correto? Mas, se você vai olhando para o desempenho dos candidatos, com certeza nós estamos no processo, na disputa. E se a gente considera os meios, como foi que muitos partidos chegaram aonde chegaram, né? Isso é um milagre do povo brasileiro, certo? Olha as estruturas faraônicas desses partidos, dessas candidaturas. Olha a quantidade de dinheiro que a Lava Jato comprovou que eles desviaram da Petrobras, dos fundos de pensão, de Belo Monte, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil. Só um na Bahia tinha 50 milhões, mais de 50 milhões dentro de caixas. É isso que precisa.
precisa ser denunciado. E o que precisa ser mostrado para a sociedade é que é possível mudar sem precisar de nada disso. De repente, quem faz a campanha limpa, mobilizando a sociedade, tem que ficar se explicando o tempo todo. Tem que ficar se explicando. Quem deveria estar se explicando são as velhas estruturas que decepcionaram os eleitores, que faz com que hoje a gente tenha metade da população que não quer porque está desiludida. Então, eu sou confiante na sociedade brasileira. O João é confiante na sociedade brasileira. E eu tenho certeza que vocês aqui, né, já sabem que os que criaram o problema não vão resolver o problema. Os que criaram o problema querem uma chance de aprofundar o problema. Por isso que estão fazendo de tudo para desmoralizar o juiz Sérgio Moro. Porque se tiver vitória para um, será vitória para todos. Se um que cometeu erro ficar impune, será impunidade para todos. Você está falando de presidente Lula? Eu estou falando de um desembargador que não era o juiz originário da causa e que toma medidas ao arrepio da lei que cria uma confusão dessa magnitude que criamos. A gente precisa de segurança jurídica. E, obviamente, que não é bom para ninguém que a gente crie uma estabilidade no nosso país. Agora, é bom que a gente comece a trabalhar com o princípio da equidade em termos da justiça. Não existe quem é poderoso demais, popular demais, rico demais para se safar da lei. Esse é o momento da gente ter muita serenidade, fazer o debate, discutir com as pessoas o que é mais importante para o país. Nós agora vimos que foi aprovado um Sistema Nacional de Segurança Pública. Como é que faz para colocar isso de pé? Né? Ter um sistema é bom. Juntar o governo federal, os governos estaduais, integrar as polícias é bom. Mas tem muitas coisas que ainda precisam ser resolvidas. É isso que precisa ser debatido. Como é que a gente faz para que um jovem não chegue a concluir o ensino do 2º grau sem saber ler e interpretar um texto? Como é que a gente faz para que as nossas crianças não cheguem aos 8 anos de idade sem estar alfabetizadas? Como é que a gente faz para que o nosso país não tenha situações em que se perde 30% da produção agrícola? Gente, é 30% por falta de investimento em infraestrutura logística, em armazenagem. Isso é o que precisa ser debatido e é isso que a população, eu espero, né, deva considerar. Não olhando só para o discurso, mas olhando para a trajetória. Né? Diz-me com quem anda e eu te direi quem és. Nesse momento tem gente aí que fica o tempo todo namorando o Centrão. Certo? Será que vai haver mudança mesmo com o Centrão? Será que não é o Centrão que puxa, né, numa hora com o PSDB para o descaminho que estamos vendo e outra hora para o PT com os descaminhos que estamos vendo? Será que é possível mesmo mudança cortejando o Centrão? Ou a mudança vai vir de colocar a população no centro da decisão? Nosso projeto não é para o Centrão, é de colocar o povo brasileiro no centro da decisão para mudar o Brasil de verdade. Agora, caso a senhora seja eleita e haja um índice de reeleição alto no Congresso Nacional, a senhora não vê um possível problema de governabilidade? Não vejo, porque eu sei que tem muita gente boa que depois de tudo isso que aconteceu, não vai mais repetir o mesmo erro. E quando eu digo que tem muita gente boa, eu estou dizendo que tem gente boa no PT, no PSDB, no PMDB, em vários partidos. E é com esses que eu vou governar. Mas a senhora conta com renovação ou a senhora está contando com os que lá estão e podem ser reeleitos? Alguns vão ser reeleitos, não tenho dúvida, até porque são mais de 200 investigados. Eles mudaram a lei para se beneficiar, porque tem muitos que não estão concorrendo a uma vaga para o Legislativo. É um salvo-conduto. Mas eu espero que tenhamos muita renovação, sim. E tem muita gente que merece também se reeleger, de diferentes partidos. Eu não tenho a ideia de que as pessoas boas vão estar só na rede, senão nós estaríamos perdidos. Nós não vamos eleger 513 deputados nem 81 senadores. Aliás, isso já é a grande mudança da política. Conseguir ver virtudes, mesmo em quem são os seus adversários, quando essas virtudes existem. E conseguir ter uma postura crítica e de repelir aqueles que não as têm, mesmo se forem do seu partido.
Candidato, com quais partidos a rede tem conversado e quais a rede não vai conversar de jeito nenhum, mesmo em caso de segundo turno? Nós estamos dialogando com os partidos que temos identidade histórica, programática e não só necessariamente pensando o plano nacional. Essas conversas existem também pensando alianças estaduais. Nós dialogamos com o PV para ver se é possível em alguns estados podermos caminhar junto. Dialogamos com PPL, com PHS, com PROS, verificando se é possível caminharmos juntos, claro, sempre no plano nacional, mas se não for possível, também nos estados. Aqui mesmo em Minas, o João já está conversando com vários partidos, ele pode dizer, e alguns até já temos um amadurecimento maior para caminhar juntos. Tem algum que você não aceitaria o apoio de jeito nenhum? Algum partido que, caso algum segundo turno, você vetaria? Por questões ideológicas? A nossa régua é o programa. E nós temos muito claro que não queremos nenhum tipo de conivência com a corrupção. O apoio ao trabalho que vem sendo feito, a Operação Lava Jato, é fundamental. Né? E o segundo turno a gente discute no segundo turno. No segundo turno é um movimento que será maior que os partidos. No segundo turno, não é? Quem vai para o segundo turno sendo coerente, não é? Vai ganhar sendo coerente com o movimento da sociedade. E obviamente que aqueles homens e mulheres de bem que querem se somar a esse movimento, nós estamos sim abertos ao diálogo. Até porque desde 2010 eu estou dizendo. Eu, por exemplo, já tenho no meu movimento lideranças do PMDB. O Pedro Simão, por exemplo, no Rio Grande do Sul, caminha comigo. Marina, questões que são latentes, rapidinho, uma palavrinha rápida, a reforma caso a senhora seja eleita, a reforma tributária, política da Previdência devem cair no colo da senhora. E outras questões que são tratadas no momento, que ficam cada vez mais fortes, é a questão da discussão de gênero na escola e a questão do aborto. A senhora tem um posicionamento breve sobre essas questões? Vocês vejam que ela faz uma pergunta. Aproveitar a oportunidade. E ela me disse um posicionamento breve. 5 e 1. Veja bem, em relação às reformas, nós não temos uma visão de que não precisa fazer reformas no Brasil. É claro que precisa fazer a reforma da Previdência. Não essa que o Temer tentou fazer e da forma como tentou fazer. Nós temos um problema grave em relação ao déficit da Previdência, ao ajuste fiscal que precisa se dar conta dele e isso não se conseguirá sem uma reforma da Previdência. Mas, da forma como foi feita, criou um problema para o debate, porque ele quis fazer uma reforma conversando apenas com os empresários, não conversando com os trabalhadores. A nossa reforma da Previdência irá ouvir e dialogar com os diferentes setores para resolver o problema do déficit da Previdência, para que a gente possa resolver o problema do bônus demográfico. A população vai estar envelhecendo e a gente não pode chegar a uma situação em que será a maior quantidade de pessoas idosas do que pessoas trabalhando sem ter resolvido esse problema. E corrigindo, obviamente, as injustiças que já estão aí. Ninguém pode achar que é justo trabalhar 49 anos para poder fazer jus à aposentadoria integral. Ninguém pode achar que é justo dizer que um trabalhador rural se equipara a um trabalhador urbano e assim por diante. Precisa da reforma trabalhista do mesmo modo, porque tem uma reestruturação produtiva no mundo, é preciso modernizar a legislação trabalhista não para precarizar. Na questão da reforma tributária, nós temos já os princípios todos estabelecidos. Nós não queremos ter uma reforma em que permaneça o princípio da regressividade. Ou seja, os que são mais pobres pagam mais impostos. E nós vamos restabelecer o princípio da justiça tributária, da descentralização. Hoje o dinheiro é concentrado no governo federal e nós queremos fazer uma reforma que viabilize o pacto federativo, onde estados e municípios vejam os recursos ser descentralizados. Nós queremos simplificar a questão dos tributos e para isso estamos nos associando a uma proposta que foi feita pelo Centro de Cidadania Fiscal e vamos aprofundar, inclusive para viabilizar algo que é desejo para combater as injustiças
na questão da regressividade, que é não tributar a cesta básica. É um trabalho que a minha equipe está fazendo. Né? E em relação à reforma política, eu acho que essa é a reforma das reformas. Se não tivermos uma mudança no sistema político brasileiro, você pode ter as melhores ideias, as melhores propostas, elas vão ser sabotadas pela degradação política a que estamos submetidos, como todos estão vendo hoje. E em relação à questão do aborto, como você falou, eu pessoalmente tenho uma posição contrária ao aborto. Não acredito que nenhuma pessoa advogue que o aborto é um método contraceptivo. Nós temos que trabalhar para que nenhuma pessoa tenha gravidez indesejada e defendo que se faça um plebiscito, porque numa democracia, em temas complexos que envolvem questões de natureza ética, de saúde, que envolvem questões de natureza filosófica e religiosa e de natureza cultural, você faça uma decisão de cima para baixo. Então eu defendo o plebiscito. O debate de gênero nessa escola. O debate feito sem os sectarismos, nem de um lado nem de um outro. Você tem que combater qualquer forma de preconceito e tratar as pessoas como portadoras de direito, independente da cor, independente da condição social e da orientação sexual. Mas isso tem que ser feito obedecendo os critérios do respeito ao debate, né, coerente, republicano, com a abertura não para rotular. Porque hoje a gente não debate as ideias, a gente faz o rótulo. Coloca o rótulo de que um é conservador, coloca o rótulo de que o outro é excessivamente liberal. Isso não leva absolutamente nada. Numa democracia, você tem que ver, ouvir e respeitar os diferentes pontos de vista. Que avaliação que a senhora faz sobre, até agora, o sucesso assim, nas pesquisas do candidato Bolsonaro? Uma figura assim, fora, né, dos grandes partidos também e tal, mas que vem se mantendo assim, né, já desde o ano passado nessa posição. Como é que a senhora vê isso? A sociedade brasileira está vindo de uma situação muito traumática, de muita decepção. E, num primeiro momento, quando você passa por uma decepção muito grande, uma forma é ficar triste, outra forma é ficar, de alguma forma, revoltado, indignado. Só que essa indignação, no meu entendimento, ela tem que ser deslocada para algo que seja produtivo. Eu não acho que seja produtivo essa ideia de que nós vamos resolver o problema da violência liberando o porte de arma para todo mundo. Não acho que seja produtivo para a nossa democracia, para resolver os problemas do nosso país, né? Esse debate que não respeita índio, que tem preconceito contra mulheres, que tem preconceito contra negros, da forma como vem sendo feito. Então, eu acho que no primeiro momento tem quase que um berro que se dá de indignação e aos poucos as pessoas vão colocando no leito, né, do bom senso as saídas para o nosso país. Marina, uma última pergunta. Hoje de manhã, na entrevista lá na Rádio Super, a senhora mencionou que caso não consiga formar as coligações na rede, não consiga formar as coligações, poderá sair com uma chapa pura, já que vocês teriam bons pratas da casa. Quem seriam esses pratas da casa que você mencionou? Nós temos excelentes pratas da casa, só que alguns já são candidatos ao governo, outros já são candidatos ao Senado. Né? Mas nós temos alguns que podem, sim, ser deslocados para essa função, ainda que sejam candidatos. Eu já os dei um dia desse, mas eu repito aqui. Tem o nome do Miro Teixeira, que é um grande deputado, tem o nome do Bandeira de Mello, tem o nome do Ricardo Paes de Barros, que é um grande economista, o homem que ajudou a pensar o Bolsa Família, né? Um grande pesquisador do IPEA. O PB, muita gente conhece ele como o Bandeira como presidente do Flamengo, mas eu o conheci como um excelente diretor do BNDES, que me ajudou a criar o Fundo Amazônia quando eu era ministra do Meio Ambiente, e que é tão bom naquilo que faz como gestor que resolveu o problema das contas do Flamengo. Né? Então é por essas qualidades que eu disse que tenho boas pratas da casa, mas obviamente que estamos dialogando com os outros partidos. E quando você quer fazer uma aliança, você tem que estar aberto.
Até porque o Miro é nosso pré-candidato ao governo em Minas, no Rio, o Bandeira é nosso pré-candidato ao Senado ou a deputado federal, e o Ricardo Paes de Barros é um pesquisador que está a serviço do Brasil. Marina, caso eleita, o que você vai fazer para voltar que o brasileiro tem emprego? É da direção da rede. Uma coisa muito importante para recuperar os empregos que perdemos, porque muita gente acha que é só 13 milhões de desempregados. Não é. Tem 4,6 milhões que já desistiram de procurar e tem uma grande quantidade que está vivendo na informalidade, fazendo bico. Então dá mais de 25 milhões de pessoas, quase 30 milhões de pessoas que vivem em situação de penúria. Num país que a gente já foi quase pleno emprego, já foi pleno emprego, porque 5% é pleno emprego. Ou seja, sair disso para 25 milhões, 30 milhões de desempregados é lamentável. Então, é preciso que o país volte a crescer. Para isso é preciso que haja investimento. Para ter investimento é preciso ter confiança. Para ter confiança, as autoridades políticas têm que ter credibilidade. E hoje, os investimentos não acontecem, nem do ponto de vista interno, nem externo, porque há falta de credibilidade. Está todo mundo querendo ver como vai ficar o país a partir de 2019 para poder fazer os investimentos. Recuperar credibilidade. Uma outra coisa, claro, é cuidar em relação a recuperar o tripé da política macroeconômica. Nós já descobrimos a roda, mas as pessoas foram degradando a política econômica brasileira. Nós já sabemos, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Com esses mecanismos, a gente consegue fazer com que o país caminhe no eixo da prosperidade. E, obviamente, buscando um novo eixo de prosperidade. O Brasil do século XXI não pode pensar no seu desenvolvimento olhando para o retrovisor do século XX. A agricultura é importante? Mas é preciso recuperar a indústria. O Brasil é um país de renda média que, diferentemente de outros países de renda média, que tiveram que crescer com base ou na indústria, ou com base em commodities agrícola e mineral, ou com base em serviço, o Brasil pode combinar as três coisas. E um grande filão para o Brasil é a geração de energia. Nós podemos criar um ciclo de prosperidade com energia eólica, com energia solar, com energia de biomassa. Isso vai desenvolver novas cadeias produtivas, novo ciclo tecnológico, uma nova geração, né, de pessoas e de conhecimento para esse novo momento que o Brasil precisa viver. Nós podemos dobrar a nossa agricultura sem precisar mais derrubar uma árvore. Nós conversávamos hoje de manhã que a agricultura familiar é uma grande alavanca para a geração de emprego e de renda nas comunidades rurais. Claro que não é da forma como era no passado. É preciso que os jovens eles estejam integrados pela internet e levar, não é, a internet para a zona rural. É preciso que eles estejam numa escola de formação, no nível médio, inclusive, para ajudar as suas famílias a tocar o seu negócio dentro da agricultura familiar. E assim por diante. Eu visitei o município de Condeúba em 2011, na época que tinha um trabalho excelente feito por um padre, em que a maior parte da população ficava na zona rural, era um padre italiano, porque ele criou cooperativas agrícolas, criou uma série de agroindústrias e os jovens estudavam e voltavam para as suas comunidades para tocar o negócio de suas famílias em bases completamente diferentes, que não era só da agricultura de subsistência. Aqui mesmo em Minas Gerais vocês têm um centro de tecnologia e desenvolvimento que é das placas solar, desenvolvida com garrafa PET. Segundo o professor da USP, é possível dar uma renda de R$ 900 por família no semiárido brasileiro, né, utilizando essa tecnologia para criar parques de energia fotovoltaica. Tem um novo ciclo de prosperidade. Agora, para isso, precisa ter visão estratégica. Nós estamos trabalhando hoje, visitando as comunidades pobres, na ideia do empreendedorismo comunitário. Criar uma linha de crédito especial, com burocracia simplificada, com apoio para desenvolver negócios, incubadoras. Para uma mãe que eu encontrei, que faz sucos excelentes de fruta natural com isopor. E nós perguntamos, o que seria bom para a senhora? Ela disse, seria bom
se eu tivesse um carrinho. Para ela, o que melhoraria o negócio dela se ela tivesse um carrinho. Ela não tem acesso a crédito para fazer isso. No entanto, o Eike Batista, com um PowerPoint, ele chega no BNDES e consegue 9 bilhões. Nós queremos que os jovens desenvolvam suas startups com o apoio do Estado. Algumas vão prosperar, outras não. Mas é assim que se desenvolve um novo padrão tecnológico, uma nova base de conhecimento, novos negócios, novos produtos, novos materiais. Marina, minha última pergunta, mas aproveitando que a senhora falou na questão do emprego, o governo atual joga o aumento do desemprego na conta do governo anterior. O governo anterior joga na conta do governo atual. Na avaliação da senhora, esse aumento expressivo do desemprego tem a ver com a crise econômica internacional, que também afetou o Brasil? Tem a ver com o impeachment da presidente Dilma Rousseff? Ou se ela continuasse presidente, o desemprego ia avançar assim como avançou e como está hoje? O desemprego já estava altíssimo com a presidente Dilma. Não vamos nos esquecer que ele vinha de uma situação do país que ficou quase 3 anos em recessão brava. 13 milhões. Com 13 milhões de desempregados. Então, essa situação, em 2014, 15 dias depois, o Brasil já estava desmontando. A Dilma e o Temer enganaram a sociedade brasileira, junto com o João Santana, dizendo que estava tudo maravilhoso. E depois o Brasil desmoronou, porque eles desmontaram o Brasil desde 2008, quando não fizeram o dever de casa. Essa questão externa e interna, eu nunca vi um governo que, quando tem um vento favorável da política econômica e que isso repercute dentro do seu país, que ele diga, não, tá bom assim porque foi graças à conjuntura global. Ele diz que é em função dele. Agora, quando está ruim, também nunca vi ninguém dizer, mesmo quando globalmente está bem, como é agora. Agora, os outros países estão num ciclo de prosperidade, mas a culpa é sempre de alguém. Quando está bom, é de quem está no governo, quando está ruim, é de quem está fora. Nós temos elevação de juros agora, em função da elevação dos juros e do preço do combustível e do dólar, em função da elevação dos juros nos Estados Unidos. Não é? Isso aí tem a ver com uma situação que é muito difícil para todos os países emergentes. E, obviamente, que essa situação protecionista, desse protecionismo primitivo que está sendo implementado, é um jogo de perde-perde. Todo mundo vai perder com ele. É uma responsabilidade com a economia global que precisa ter. Mas, no caso do Brasil, nós pagamos o preço maior porque não fizemos o dever de casa. E não foi feito porque 2008, quando veio a crise, precisava aquecer o mercado interno e foram corretas as medidas. O problema é que parar com elas levaria a diminuir a popularidade do governo que queria ganhar as eleições em 2010. Então, mantiveram as mesmas políticas. Depois, mantiveram para ganhar em 2014. Inflação sendo controlada artificialmente, juros sendo controlados artificialmente, e com isso nós prejudicamos o país.